Obrigado pela presença de vocês, a maioria meus amigos, conhecidos, né? E hoje eu tinha programado para falar junto com a Silvana, aquela moça da primeira palestra que eu fiz que cantava, mas infelizmente ela teve que fazer uma operação, está acamada, né? Vamos vibrar para que a recuperação dela saia a contento. E como eu tinha pedido para ela, a fim de que ela cantasse, para que a gente pudesse criar uma vibração especial na casa, né? Eu acho que a música traz boas energias que nos acalmam. E a letra dessa música lá do nosso amigo Fagner, né? Que é baseada na oração de São Francisco de Assis, ela traz muitas mensagens importantes. Então, eu vou pedir para o Silvio para que a gente comece com uma música. Depois nós vamos falar hoje sobre o céu e o inferno, tá? Então vamos prestar atenção na mensagem da música e quem quiser cantar junto, esteja à vontade, tá? Por favor. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um dos 4 livros do nosso Allan Kardec. Allan Kardec publicou esse livro em 1º de agosto de 1865. É a 4ª obra escrita por Kardec durante os seus 5 livros, né? Foi o 4º. O que esse livro contém? Ele contém um exame comparado da doutrina sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Ele fala sobre as penas e as recompensas futuras, fala sobre os anjos e os demônios,
sobre as penas eternas, e ele é concluído com exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Eu estou falando do livro Céu e Inferno. Pouca gente, pelo menos até os amigos espíritas que eu tenho, leram esse livro. É um dos 5 livros, né? A maioria leu o Evangelho, leu o Livro dos Espíritos, alguns já tiveram contato com os livros dos médiuns. Agora, o 4º livro, o Céu e o Inferno, ele é pouco divulgado. O 5º, então, a Gênesis, é mais complexo ainda, né? Muitos poucos leem. Inclusive, se eu tiver uma chance numa próxima palestra, eu vou falar sobre a Gênesis. E o que esse livro nos traz importante? O livro Céu e Inferno, o Kardec escreveu para fazer uma comparação entre as crenças daquela época, antes dele publicar o livro, as crenças principalmente da Igreja Católica, e aquilo que os Espíritos trouxeram para nós através da codificação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O livro Céu e Inferno, ele trata principalmente sobre a situação dos espíritos na hora do desencarne e para onde eles vão. Então, por exemplo, um espírito que foi bom, para a Igreja Católica, iria para o céu, diretamente para o céu. Um espírito que teve algum erro, que teve dificuldades durante a vida, que cometeu algum crime, diretamente para o inferno. No céu, ele teria um gozo eterno, no inferno, uma pena eterna. No céu, ele teria Deus, no inferno, ele conviveria com o diabo. Né? O Kardec nos mostra aqui no livro, por exemplo, o que são os demônios. Se vocês tiverem oportunidade, eu gostaria que vocês lessem esse livro, porque ele é muito explicativo. Eu vou fazer apenas um resumo. Segundo a Igreja Católica, demônios foram entidades criadas como anjos, né? Entidades perfeitas, entre aspas, e que durante um certo período se revoltaram contra Deus, no caso comandado pelo arcanjo Lúcifer, e foi mandado para o inferno. Só que, pela teoria católica, lá no inferno eles dominam, e eles têm a capacidade de sair do inferno. Então já teriam privilégios, porque as almas dos homens, segundo a Igreja Católica, ficariam eternamente no inferno, eternamente queimando, sofrendo, em torturas, né? Já o Kardec nos mostra que não é bem assim, que através das encarnações nós temos sempre uma nova chance, sempre uma nova oportunidade de aprendermos. Se Deus colocasse as nossas almas eternamente no inferno, Ele não seria justo. E Deus é totalmente justo. Deus é verdade, bondade, amor, caridade e justiça. Então imagina você foi um assassino, vai para o inferno eternamente em dores, em sofrimento e nunca vai sair de lá. Nós sabemos que não é bem assim. Existem muitas comunicações aqui de espíritos sofredores nesse livro que nos mostra que através do arrependimento, através da vontade de melhorar, né, os espíritos podem sair dessa dor, desse sofrimento. É lógico que existem espíritos que através de tudo aquilo que eles fizeram na Terra, das dores que provocaram, do desamor, da desunião, da desventura, sofrem penas muito longas no plano espiritual. Penas que podem ser consideradas até infernais. Mas a partir do momento que no coração dele aparece uma luz de remorso, de arrependimento, sempre está lá do seu lado uma alma boa, o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, o seu mentor, que vai
começar a colocar no seu coração um pouco do remorso, um pouco do amor, e com o passar do tempo, esse espírito vai chegar numa época que ele vai pedir para que volte novamente à carne, onde ele poderá resgatar, onde ele poderá fazer novamente, ou tentar novamente, acertar o caminho. Imaginem vocês se Deus criasse também espíritos totalmente perfeitos como os anjos. Que mérito haveria para todos esses anjos, esses arcanjos, esses serafins, serem criados perfeitos e ajudarem a nós, que somos criados simples e ignorantes? Os anjos, os espíritos de luz, aqueles que estão numa hierarquia superior, como nós, eles também passaram pelo processo de aprendizado. O universo é eterno e Deus cria eternamente. É claro que um espírito da hierarquia de Jesus, da hierarquia do arcanjo Miguel, eles existem há muito mais tempo do que nós. Eles são, vamos dizer, espíritos primordiais da criação. Mas eles passaram pela evolução também, em outros mundos, em outras esferas, em outros lugares. Porque na casa do Pai existem muitas moradas. E aquele que progride, aquele que chega no patamar de um anjo, ele não fica no céu beatificado, né? Só tocando harpa, ou só contemplando a face de Deus. Ele gosta de trabalhar. Porque o trabalho dignifica, o trabalho engrandece, o trabalho faz com que as pessoas cresçam, que criem amor pelo próximo. E é isso que nós precisamos colocar em prática. Se um dia nós queremos ser anjos, como ele diz aqui, nós temos que começar a trabalhar agora. Não dá para deixar para depois. Tudo no nosso tempo, tudo que a gente faz, toda semente que a gente planta, a gente colhe. Então, por que vamos continuar plantando ódio, raiva, rancor, desamor, desunião, né? Vamos plantar coisas boas. Quem sabe um dia a gente cria umas asinhas. Falar em asinhas, as asas espirituais que o pessoal vê dos anjos, elas são reflexos da luz que eles irradiam. É claro que o espírito do anjo, ele pode, se quiser, aparecer com uma asa, porque o perispírito é maleável. E a entidade, ela aparece que ela quer. Se Jesus quisesse, poderia aparecer para alguém com uma asa, por que não? Se ele se sentisse bem, isso não importa, entendeu? O importante é que eles são espíritos que já passaram também pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, e que conseguiram, através do seu trabalho, do seu esforço, do seu amor, da sua dedicação, chegar no patamar que eles estão. E quando eles estão num patamar muito alto, eles não esquecem daqueles que estão aqui embaixo. E é o mesmo que a gente tem que fazer. Não esquecer daqueles que estão um pouco mais atrasados que a gente. Perdoar, compreender, fazer tudo o que possa para ajudar as pessoas. Na reunião de domingo agora, que eu participo aqui na casa com o Pedro, eu contei uma história que uma vez me contaram, e ela explica bem essa parte que é muito interessante, de um senhor que tinha um amigo muito chegado. Aqueles amigos que vão em todo lugar junto, que conversam junto, que trocam ideias, eles costumavam jogar xadrez, né? Passear juntos. E certa vez, um deles adoeceu, teve um problema muito grande na sua vida, de saúde, e veio a falecer. Um outro amigo, aquele que ainda ficou vivo, era espírita. E ele participava de reuniões. E uma vez, ele pediu para evocar o espírito do amigo. E quando ele evocou o espírito do amigo, não é sempre. A gente, na parte da evocação, o Kardec fala aqui muito bem sobre isso. Inclusive, mostra uns exemplos. A evocação, ela só acontece
só existe a comunicação mediúnica quando a outro lado aceita, ou quando existe a permissão para que o espírito venha dar a informação. E no caso desse nosso amigo, numa das reuniões ele apareceu. Aí o amigo perguntou para ele: e aí, como que você está? E o espírito todo contente, alegre, feliz, falou assim: meu amigo, você não sabe quantas coisas que eu descobri aqui desse lado. O que você descobriu? Que a vida continua, que existem cidades espirituais, que a gente trabalha, que eu consigo ver vocês, mas vocês não me veem. E começou a falar um monte de coisa. E tudo o que ele falava, o amigo dizia: o encarnado, eu já sei. Aí ele falava assim: então, porque isso, aquilo, o outro, eu já sei. Aí o amigo falou assim: poxa, você já sabia tudo isso? Ele falou: já. E você se dizia meu amigo? Aí ele parou e falou: se você fosse meu amigo de verdade, você tinha me contado tudo. Por que você me guardou essas informações? Você teria me ajudado na minha desencarnação, no meu problema de doença, na fase que eu passei até a minha morte, né? E quando eu acordei para o mundo espiritual. Aí o outro ficou quieto e ele falou assim: você não é meu amigo. E foi embora. Então a gente percebe que muitas vezes nós temos informações e deixamos de passar para aqueles que a gente gosta e prejudica. Então, quando você tem uma informação, mesmo que você não tenha 100% certeza de verdade, porque tem muita gente que ainda desconfia que existem espíritos, que existe a comunicação com os espíritos, ajude, mostre um outro ângulo para a pessoa. Às vezes o que ela está precisando é só de um caminho, de uma maneira dela encarar a vida de um outro ângulo, né? Porque quantas pessoas, inclusive o Kardec nesse livro ele diz, quantas pessoas sofrem por não acreditarem que a vida continua, que nós podemos evoluir, que nós podemos retornar e refazer os erros que nós deixamos aqui, ou que muitas vezes pode acontecer da gente se distanciar de um amigo, de um parente, de alguém que a gente gostava muito e que tenhamos magoado muito essa pessoa. Aí fica aquele remorso, aquela dor. Tem muita gente que fica com tanta dor, com tanto remorso de não ter falado enquanto a pessoa está viva, né? Que acaba às vezes até sofrendo uma doença ou chegando até o ponto de um suicídio. E quando a gente sabe que a vida continua, que nós temos sempre uma chance de recomeçar, as coisas ficam mais fáceis. Não é também porque a vida continua que nós vamos deixar de fazer o melhor. A gente sabe que nós tivemos muitas reencarnações e que nós vamos ter muito ainda caminho pela frente, mas a gente tem que fazer o hoje, o agora, se dedicar ao máximo que a gente possa, para que a gente possa chegar nesses caminhos melhores e levar com a gente aqueles que estão do nosso lado. Aquele que acredita, aquele que sente vibrações de amor, de paz, ele transmite a toda a sua família, ele transmite a todo lugar onde ele está. Então, é necessário que a gente se empenhe bastante na nossa maneira de viver, na nossa maneira de encarar as coisas. Eu vou ler aqui para vocês uma parte do livro, pequenininha. Ele fala, logo no começo, quando ele fala sobre a doutrina, ele diz: por que os espíritas não temem a morte? Olha o que o Kardec nos diz. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo, no caso dos espíritos, né? Que nos vêm descrever a sua situação. Nós o vemos aí em todos os degraus da
da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida do além-túmulo. Aí está para o espírita a causa da calma com que ele encara a morte, da serenidade dos últimos instantes na terra. O que o sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabe que a vida futura é a continuação da vida presente, em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas, e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, e as aspirações íntimas de cada homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e o concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a individualidade, sobre as suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros reposa sobre alguma coisa de real. Nós não nos separamos mais. Estamos apenas próximos, através do pensamento, sobre uma forma concreta que nos mostra melhores como seres vivos. Depois, em lugar de estarem eles perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perfeitas relações, e ambos se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Uma vez, um amigo meu disse o seguinte, uma outra historinha que ele me contou uma vez. Ele disse que uma senhora sofria muito, sofria demais, porque ela tinha perdido um ente muito querido de sua família. Não lembro se era um filho, talvez fosse um filho. Perder um filho, perder um pai, perder uma mãe, perder um marido, nos traz muita tristeza. Então ele chegou para ela e disse assim, com muita paciência e com muito amor: querida, se você estivesse com o seu filho num hospital, e de repente os dois doentes, ele tivesse alta e você continuasse no hospital, mesmo estando lá, você ficaria feliz ou infeliz? Ela disse, feliz. Aí ele disse, supomos que vocês dois estivessem fazendo uma faculdade, o último ano, estivesse para tirar o diploma, e de repente você não passasse, mas esse seu filho passasse, você ficaria feliz ou infeliz? Ela disse, feliz. E ele disse, supondo que finalmente vocês dois estivessem numa cadeia, numa prisão, num lugar onde ainda há muita dor, muito sofrimento, e de repente seu filho fosse libertado, você ficaria feliz ou infeliz? Lógico, feliz. Aí ele disse para ela, assim é a vida. Quando as pessoas que amamos partem antes de nós, elas se libertaram do hospital, da prisão, e quem sabe já tiraram o diploma da sua vida, já se formaram, já resgataram alguma coisa que elas vieram por aqui fazer, né? Porque não importa a idade, importa é o resgate, é aquele momento que Deus fala, você já fez a sua parte, vem comigo. E a gente, como espírita, sabe que nós não vamos deixar de encontrar essa pessoa. É como uma viagem, vai, mas um dia a gente se reencontra. Então isso traz muita alegria no nosso coração. E é por isso que a gente não tem morte. Kardec, nesse livro, ele coloca
uma parte muito interessante aqui, que ele chama assim de Código Penal da Vida Futura. E nesse Código Penal da Vida Futura, ele coloca algumas leis. Eu não vou conseguir ler as 32 leis aqui, então eu vou ler algumas das mais importantes. E vocês vão perceber como esse livro codifica bem ou traz mensagens tão importantes que até hoje nós usamos na nossa doutrina. A primeira lei aqui do Código Penal, né? Por que ele fala Código Penal? Porque tudo na nossa vida existem códigos e existem leis, né? Por exemplo, uma vez um amigo, eu não lembro qual era o expositor, e ele disse assim: vamos supor que uma lei fosse colocada para que os homens não, a lei dissesse assim: os homens não podem voar com suas asas brancas. O que vocês iriam pensar dessa lei? Uma lei absurda, né? Os homens não podem voar com suas asas brancas. Por quê? Porque nenhum homem aqui tem uma asa branca. Então, quando se cria uma proibição, uma lei, é porque algo existe. Ninguém vai criar uma lei absurda. Então, isso explica, por exemplo, e confirma que quando Moisés criou aquela lei antiga que dizia não comuniqueis com os espíritos, é uma prova que a comunicação com os espíritos existe. Moisés não ia dizer para o povo não comuniqueis com os espíritos dos mortos se não existisse a comunicação. Seria uma lei absurda. Todo mundo ia falar, você é louco, né? Então, pensem bem, a própria lei de Moisés confirma a comunicação do plano espiritual, né? Moisés, através dessa lei, ele quis apenas que nós não fiquemos, né, perguntando para os espíritos toda hora o que nós vamos fazer na nossa vida. Porque na época de Moisés era muito comum os oráculos, né? Os oráculos egípcios, os oráculos gregos lá. E as pessoas, para qualquer coisa que elas faziam, elas perguntavam: eu posso vender meu gado? Eu posso comprar minha casa? E aí o que acontecia? Muitas vezes eles perguntavam para os espíritos ancestrais, mas ficavam dependentes de informações. E nem sempre as comunicações eram de espíritos bons, porque os zombeteiros, aqueles que estão querendo brincar, contavam qualquer resposta, né? E trazia, às vezes, distorções. Então, para que o povo seguisse um pouco menos dependente do plano espiritual, Moisés colocou que havia apenas a comunicação com os anjos, né? Os anjos poderiam comunicar, tanto que na Bíblia toda tem os anjos fazendo a anunciação de Maria e etc. Mas para que eles não comunicassem com espíritos. Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós não vamos fazer da nossa vida algo totalmente dependente das comunicações. Apesar que tem gente que ainda faz, né? Não sai de casa se não ter uma intuição, se não pedir, às vezes, até alguns que têm comunicações em centros não evoluídos, né? Infelizmente, e acabam pedindo um monte de coisa para o plano espiritual quando cabe a nós fazermos, né? Olha, a primeira lei do Código Penal da Vida Futura aqui, o Kardec diz o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências das suas imperfeições, das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de depuração ou de suas imperfeições. Ou seja, quando nós partimos do plano espiritual, nós conheceremos lugares bons ou lugares ruins. Isto depende da perfeição ou da imperfeição que nós levarmos, né?
Não adianta, por exemplo, você ser egoísta, orgulhoso, invejoso, maldoso, falar mal dos outros, e quando partir para o plano espiritual, ir para uma cidade espiritual muito elevada, né? Conviver com os espíritos superiores, porque você não vai ter vibração para aquilo. E plantando se colhe, não tem outra regra. Então é necessário que, para que a gente esteja no céu ou no inferno, independente do lugar, a gente traga o céu ou o inferno primeiro para dentro de nós. As nossas atitudes é que vão nos encaminhar para o lugar devido. No segunda lei ele diz: a felicidade perfeita está ligado à perfeição, quer dizer, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação do prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências, deploráveis e inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. Ou seja, se você, durante a sua vida, exercitar a paciência, isso é um prazer. Porque não importa as dificuldades que você encontra, não importa as pessoas com quem você convive, aquela paciência te traz uma serenidade que faz com que você consiga resolver todos os seus problemas de uma maneira mais fácil, não é verdade? Ao mesmo tempo, se você ainda consegue, se você ainda mantém dentro de si o orgulho, você vai ter tristezas. Porque imagine você no plano espiritual, encontrando os seus desafetos. Vamos supor que você, como tem os exemplos aqui, eu acho que é até melhor eu ler o exemplo. Eu vou ler o exemplo que ele dá aqui para a gente, de um espírito sofredor. Essa comunicação surgiu na Sociedade de Paris em 1861. O espírito que ditou a comunicação foi de uma senhora que o médium conhecera quando viva, e cuja conduta e caráter justificam plenamente muito os tormentos que ela sofre. Sobretudo, ela era dominada por um sentimento exagerado de egoísmo e de personalidade, que se reflete numa outra comunicação.